Olá, povo querido, graças a Deus, queridos irmãos, a paz a todos, que nos abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a atenção a esta mensagem. Aliás, esta mensagem que eu acho que eu considero como um divisor de água. Essa mensagem é algo esclarecedor. Esta mensagem é algo que todos aqueles que ouvir e observar de maneira clara, precisa, objetiva. Você vai se dar conta, é de maneira muito clara que nós, seres humanos, temos tendência a andar na contramão da palavra. E o porquê devemos observar os preceitos da palavra de Deus e analisar a nós mesmos se nós estamos andando de acordo com a palavra ou se não precisamos no dia a dia mudar, porque há muitas pessoas que acham que não precisam mudar, há muitas pessoas que o fato de ter a mente bloqueada, muitas vezes a pessoa ela está tão equivocada que ela anda na contramão da palavra, às vezes estando dentro da igreja e não consegue. Olha o que diz no profeta Isaías 55:8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Se você observou, o pensamento de Deus não são o nosso. O que isso significa? Que o nosso pensamento nunca vai se entrelaçar com o pensamento de Deus. O nosso pensamento nunca vai estar de acordo com o pensamento de Deus. Nunca vai haver uma conexão, ou nunca vai haver uma união do nosso pensamento para com o pensamento de Deus. Porque muitas pessoas elas pensam assim: não, Deus vai fazer isso comigo, Deus vai fazer aquilo. E é verdade, Deus ele quer fazer. Mas para Deus fazer ou realizar na minha vida ou na sua que ouve, não é Deus que tem que pensar como nós pensamos. É nós que temos que pensar como Ele. Porque a Bíblia diz aqui: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então não é Deus que pensa de acordo com o homem. É o homem que tem que pensar de acordo com a palavra. Porque o que é o pensamento de Deus? A palavra. Ou seja, a obediência, observar os preceitos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os preceitos de Deus, e olhamos para a nossa convivência no dia a dia, olhamos no dia a dia a forma, o comportamento, o caráter de cada um, mostra quem está vivendo de acordo com a palavra ou quem está vivendo pelo seu pensamento humano. O pensamento de Deus, queridos, com relação a mim e a você que me ouve, o pensamento de Deus é que nós, seres humanos, viemos a perdoar sempre um ao outro. Mas o pensamento humano nem sempre é de perdoar. O pensamento de Deus com relação a mim e a você que está me ouvindo é que nós venhamos a amar um ao outro no dia a dia. Mas o pensamento humano entre si nem sempre ama. Aliás, odeia mais do que o que ama. O pensamento de Deus com relação a nós seres humanos é que nós temos todo o afeto só em amor e harmonia. O pensamento de Deus. Mas o pensamento humano é viver em divisão, é viver em discórdia. O pensamento de Deus é que andamos todos em um só caminho, chamado caminho da salvação, da conversão ou do arrependimento. Mas o pensamento humano é sempre andar no caminho da vaidade, no caminho do pecado, da desobediência, da rebeldia ou da ignorância do coração. O nosso pensamento nunca vai se encaixar no pensamento. Porque não é Deus que tem que pensar como nós. É nós que temos que pensar como Ele. Não pense você que Deus vai fazer o que nós queremos. É nós que temos que fazer o que Ele quer. Se engana quem pensa que Deus vai fazer o que você quer. A não ser que você pense como Ele. E o que é pensar como Deus? É andar de acordo com a obediência da palavra. Agora, quando alguém anda de acordo com a obediência à palavra, significa pensar como Deus pensa. A partir de que alguém pensar como Deus pensa, estou falando de obediência à palavra, aí ele diz: podem pedir o que quiser e vos será feito. Basta você pensar de acordo com a palavra. Tem muitas pessoas que pensam de acordo com os preceitos dos homens.
com a doutrina dos homens, com a religião dos homens, que não condiz com o pensamento. Por isso as coisas não acontecem na vida da Bahia. Mas quando a humanidade entender que não é Deus que deve pensar como nós, mas nós pensar como Ele, ou seja, andar em obediência à palavra, assim nós vamos ter dias melhores, dias de amor, de afeto, união entre os irmãos, perdoar um ao outro, amar uns aos outros. Aliás, é o segundo maior mandamento de promessa. Amará o teu próximo como a ti. Então, quando a humanidade entender isso, Deus não vai pensar nunca como nós. Deus nunca vai fazer o que queremos. Porque o pensamento dele nunca vai se encaixar no nosso. E o nosso nunca vai se encaixar no dele. A não ser que nós venhamos mudar. Deixar de lado a natureza humana e pensar como Deus pensa. Andar em um só caminho. Andar em um só amor. Uma só união. Uma só fé. Um só espírito. Todos pensar de igual modo. Porque o povo de Deus deveria ser assim. Pensar todos de igual modo. Só que a gente percebe que a maioria, mesmo estando na presença de Deus, o comportamento mostra o contrário. Anda conforme os preceitos do mundo e não conforme a palavra. E devemos pensar todos de igual modo, de acordo com a palavra de Deus. Pensar no perdão, pensar em amá-lo, pensar em unir as pessoas, em haver essa união familiar, essa harmonia familiar. Isso é pensar como Deus pensa, andar de acordo com os preceitos de Deus e não de acordo com os preceitos dos homens. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Eu quero finalizar essa mensagem perguntando a você: qual é o teu pensamento? Você está pensando com o pensamento humano ou com o pensamento da palavra? Por que há tanta discórdia? Porque há tanta discrepância entre as pessoas? Porque há tanta falta de amor entre as pessoas? Porque há essa falta de união entre as pessoas? Porque não há esse amor entre as pessoas? Obediência à palavra de Deus. Estão pensando como uma velha criatura com o pensamento humano e não com o pensamento de Deus. E se a humanidade continuar pensando com a ignorância do coração, com os pensamentos carnais ou com o pensamento humano, nunca vai haver união entre as pessoas. Então só pode haver união, afeto, unidade familiar ou unidade do espírito. Só pode haver entre as pessoas. Só pode haver isso quando todos pensarem de igual modo. Por isso a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. O que significa? Que aquele que não pensa de acordo com a palavra de Deus está andando no caminho errado. Aquele que não anda em obediência à palavra está andando em caminho errado. Aquele que não anda conforme os preceitos de Deus está andando em caminhos tortuosos. Aquele que não anda em obediência à palavra, em obediência aos preceitos de Deus, está andando em caminhos tortuosos. Porque alguém que não pensa de acordo com a palavra, que não anda de acordo com a palavra, que não anda segundo a obediência à palavra de Deus, independente de quem, está andando em caminho tortuoso. Se alguém não perdoa, se alguém não tem união com o irmão, se alguém não ama o irmão, se alguém vem de unir, separa. Se alguém vem de levar amor, leva ódio. Em vez de levar perdão, leva discórdia. Em vez de levar luz, leva treva. Em vez de dar bom exemplo, dá mau exemplo, mau testemunho. Significa estar em maus caminhos, caminhos tortuosos. Porque ele disse: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque o pensamento humano nos leva a um caminho, mas o pensamento de Deus nos leva a um caminho da salvação. Ao ouvir essa mensagem, que você possa fazer uma breve reflexão e perguntar a si próprio qual caminho você está andando. Porque a gente anda de acordo com o pensamento. Se você anda de acordo com a palavra de Deus, você está andando segundo o caminho de Cristo. Mas se alguém pensa, ou se alguém vive ou anda segundo o pensamento humano, está andando segundo os caminhos tortuosos. Qual desses dois caminhos você está? Que você possa fazer uma análise, uma reflexão profunda. Que isso aqui se trata de uma reflexão profunda. Questionar a si próprio, olhando para a Escritura, se você está andando segundo os caminhos de Deus ou se você está andando segundo as caminhos da humanidade. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima noite.